Ações, gente bonita, em Goiás, 7 horas e 45 minutos, 22 graus. Tá um dia simpático, né? Bonito, vamos lá. Bom, hoje nós vamos tentar usar da melhor maneira o SUS, né? Vamos ver se vai dar certo, porque tá fim de ano. Aí é difícil, muito difícil. Mas enquanto a vida há esperança. Vamos ver se a gente consegue resolver um probleminha que a gente poderia ter resolvido uns 2 meses antes, não fosse a greve, né? A tal greve dos prefeitos contra, acho que o governo federal, por conta da perda de recursos causada pelas políticas do Bolsonaro, né? Então, aliás, vou usar isso como base para as nossas reflexões diárias. Eu quero falar sobre Shopee e Maduro, para a gente começar. Por que eu quero começar pela Shopee? Gente, verdade seja dita, nós não temos Ministério das Comunicações. De verdade, pode parecer implicância com o Paulo Pimenta, mas não dá, cara, sério, de verdade, não dá. A perda de popularidade do governo está associada à questão da Shopee e da Shein. Os caras agora terem que pagar imposto. Eu compro na Shopee. Compro bastante. Porque, primeiro, eu moro numa cidade pequena. Tem muita coisa que simplesmente não tem aqui. Igual, por exemplo, eu tô querendo fazer chocolate pro fim do ano. Para dar de presente, uma barrinha, né? Aí, quando eu falo fazer chocolate, é fazer chocolate mesmo. Não é comprar uma barra, derreter, jogar alguma porcaria e dar pros outros, não. É fazer chocolate. Cacau eu acho em catalão. Não por um preço bom, mas eu acho. O problema tá na manteiga de cacau. Não tem manteiga de cacau para vender aqui. Então, se eu quiser manteiga de cacau, eu tenho que comprar pela Shopee. E não só manteiga de cacau. Aqui não tem baunilha verdadeira. Aqui não tem açafrão verdadeiro. O cardamomo que vende aqui é muito ruim. Então, se eu quiser fazer um chocolate realmente bom, eu preciso de matéria-prima e matéria-prima de qualidade, que eu não vou encontrar aqui. Esse é um dilema de todo mundo que mora em cidade pequena. Segundo ponto. Tem também a questão do preço. Mesmo considerando os impostos, nem sempre o preço local é competitivo. E eu nem sempre estou disposto a sustentar uma burguesia bolsonarista local. Simplesmente não estou. Então eu pago imposto com muita tranquilidade. O ICMS é para o governo estadual. É o dinheiro que paga a segurança pública, o dinheiro que paga a educação pública. Então, paga imposto sem problema. Agora, as pessoas não entendem isso. E não entendem porque não temos ministro das comunicações para explicar. Fala, povo brasileiro, seguinte. Por que a gente cobra imposto? Porque senão é concorrência desleal com os comerciantes. Correto? Senão nós vamos perder emprego. Vamos perder emprego. Os caras produzem na China a um custo muito baixo. Correto? E não pagam imposto, não tem indústria nacional que dê conta de competir com eles. A gente vai ser reduzido a uma espécie de África do B. Um país que só é capaz de produzir produtos primários. E a indústria gera emprego. O país precisa de bons empregos. E bons empregos são empregos industriais. Nós precisamos da nossa indústria. Os impostos sustentam a saúde, sustentam a educação, sustentam a segurança pública, em particular o ICMS, que é um imposto estadual. Era só explicar. Mas não. A gente simplesmente não tem ministro das comunicações. Serve para quê?
Ele tá ganhando dinheiro dele a troca de quê? Ele tá fazendo o quê? Então, na boa, gente, sério. Não é implicância. O político Paulo Pimenta é alguém que eu respeito, mas o ministro é de uma incompetência audaciosa. É de uma incompetência audaciosa, que não tem lógica. Se o governo Dilma caiu por causa do Zé Eduardo, todo mundo sabe o que eu tô falando. Zé Eduardo Cardoso, todo mundo sabe, né? O ministro lavajatista, esse, se não ficar esperto, vai cair por causa de um não ministro, Paulo Pimenta. Porque não adianta fazer o possível, o correto, se não for explicado para a população que o que está sendo feito é o que dá para fazer, é o que precisa ser feito. Não existe estratégia de comunicação. O governo é uma nulidade nas redes sociais. As propagandas do governo nas redes sociais, tipo X, YouTube, TikTok, quando existem, é igual propaganda de TV, de revista. São ridículas, sabe? Você gasta milhões em TV, que cada vez menos gente assiste. Eu não sei se vocês sabem, muitos jovens não sabem trocar de canal. Porque simplesmente não veem TV. TV é coisa da geração mais velha. Jovem não vê TV. Entende isso? E é o jovem que faz burrada. O jovem é o eleitor do Bolsonaro. O jovem é o gigante que acordou. O jovem é o chornadeiro. O jovem de hoje é o YouTube sem noção de amanhã. Entenderam? Então, a estratégia do governo é bizonha. Não temos ministro das comunicações. Sinceramente. E a gente precisa de um Ministério das Comunicações. A gente precisa de um ministro das comunicações. Então, assim, ou o Paulo Pimenta trabalha ou é demitido. Porque do jeito que tá, não dá. Simplesmente não dá. Isso vai custar muito caro para o governo. Vai custar muito caro para o governo se não tivermos um ministro de comunicações que trabalhe bem, né? E uma estratégia de comunicação efetiva. Simples assim, não precisa mentir. Pelo contrário. Diz a verdade, conversa. O próprio presidente Lula, gente. O que é isso? Eu não canso de falar que o Lopes Obrador é referência. Ele demoliu a Televisa, que é o monopólio mais maligno, pior, mais insidioso que o da Globo, simplesmente conversando diretamente com a população. É um excelente comunicador, só que o Lula é mais. O que adianta ser um excelente comunicador se você não se comunica? O que adianta falar a língua do povo se você não conversa com o povo? Não faz sentido. É contraproducente. E é exatamente isso que acontece. A presidência da República não se comunica, o Ministério das Comunicações não trabalha, e aí a popularidade cai. O que o governo está fazendo de errado? Nada. Só não está mostrando o que ele está fazendo. Só não está justificando as suas ações. Só não está se explicando. Só não está se comunicando. Que é o básico. Se comunicar com as massas. Com o povo. É para isso que um governo popular tem que trabalhar. Para o povo. Só que não adianta trabalhar para o povo se não parecer o povo que é por ele que você está trabalhando. Simples assim. Então, o Paulo Pimenta, ele não é parte da solução. Ele é parte do problema. E um problema que não vem diminuindo, pelo contrário. Vem crescendo. Não ignore o poder deletério da nossa imprensa. Sabe? O episódio Lauro Jardim e Chancho Pancha
mentirosos do caralho, espalhador de fake news, que aconteceu com o Mauro Vieira. Nossa, o Mauro Vieira cometeu um ato de racismo, sendo que ele nem estava no Rio de Janeiro. Não fosse a ação rápida, enérgica do Flávio Dino, teria dado uma merda enorme. Flávio Dino. Cadê o Paulo Pimenta? Onde é que ele estava? Ele estava dormindo? É isso? Ele estava fazendo igual o ex da Gleice Hoffmann? Sentado no colo de alguém da Globo? É isso que ele estava fazendo? Não sei o que ele estava fazendo, mas ele moscou. Pela enésima vez, né? O erro isolado número 50 do Paulo Pimenta. Então, cara, não dá. De verdade. Eu não estou dizendo que ele deve ser demitido. Estou dizendo que ele deve trabalhar. De verdade. Se ele não sabe como fazer, contrata para o segundo escalão quem saiba. O que não é possível é achar que a gente ainda está no século XX e que as pessoas não precisam de satisfação. O que não pode continuar acontecendo é a gente ter um comunicador fantástico, que é o presidente da República, que não se comunica. Não dá, cara, sério. A Globo nunca vai deixar de ser a Globo. A Veja nunca vai deixar de ser a Veja. A Folha nunca vai deixar de ser a Folha. O Estadão nunca vai deixar de ser o Estadão. É estrutural. É defesa de Israel, dos interesses dos Estados Unidos, dos interesses da banca, do grande capital e ser contrário a tudo que é interesse popular. Essa é a nossa imprensa. Certo? O maior erro da vida do Zé Dirceu foi achar que dava para coabitar com a imprensa brasileira. Custou a liberdade dele, a liberdade do Lula, o governo da Dilma, deu num golpe de Estado e resultou na eleição do Bolsonaro. Não se coabita com a imprensa brasileira. Certo? É a convivência civilizacional reduzida ao mínimo necessário. E já está muito, já é ótimo. Não precisa mais que isso. O Paulo Pimenta, político experiente, se ele ainda não souber disso, até agora, nós estamos quase em 2024, cara, porra, aí, Paulo Pimenta, pede pra sair, cara. Sério, você trabalha, você defende o governo, que é pra isso que você está sendo pago, ou você pede pra sair. Do jeito que tá, camarada, não dá não, mas não dá mesmo, sabe, não dá. Desse jeito não dá. Simplesmente não dá. Então, a gente espera que, evidentemente, o Paulo Pimenta não vai me ouvir. Mas, se a gente começar a tocar no assunto, repara, eu não tô pedindo a cabeça dele, pelo amor de Deus. Agora, se ele não trabalhar, é isso sim. Porque, cara, os inimigos não morreram, não. Pelo contrário, o episódio do Mauro Vieira demonstra que eles são vivinhos da Silva, sedentos de sangue. Certo? Não se pode simplesmente ignorá-los, achando que vai passar como se fosse adolescente. Não. Tem que partir para a luta e nós temos as armas. Nós temos as armas. O erro do primeiro governo, do segundo governo, foi não ter politizado a população. O debate tem que ser politizado. A estratégia da direita é demonizar a política. E a gente sabe por que eles querem demonizar a política. A não política é o fascismo. Simples assim. E contra o fascismo a gente não brinca, a gente não tergiversa. Correto? Então, vamos todos lançar a campanha. Paulo Pimenta, acorda e vai trabalhar. Ele é capaz disso, eu acredito. É jornalista de formação. É um político experiente. Mas precisa trabalhar.